Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada, e nossa Mãe Maria Santíssima. Amém, queridos, amém. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar na liturgia diária de hoje. Vamos pegar o evangelho de hoje, tá certo? João. João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Versículos do 1 ao 8. A palavra do Senhor nos fala assim. Você pode acompanhar comigo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele cuida, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei agora em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto sozinho, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Agora, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes pedir, e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, vamos mergulhar nessa palavra fantástica, linda, santa, que é a palavra da videira e dos ramos. Jesus faz aqui nessa palavra, nessa passagem, uma comparação a uma árvore, a uma videira. E ele vai narrando, ele vai descrevendo esta comparação e vai utilizando de elementos que nos fazem mergulhar, meditar em uma compreensão a respeito daquilo que é essencial para nós. Veja que o Senhor começa a palavra dizendo assim, ele, Jesus, se colocando, se apresentando como a videira. Ele diz: eu sou a verdadeira videira, e o meu Pai é ele que cultiva, é ele que é o agricultor. Jesus fala para nós, queridos: eu sou a árvore da vida, eu sou a videira, eu sou aquele que traz em mim todos os frutos da vossa vida. O que você está precisando na tua vida? Está precisando de alegria? Isso é um fruto de Deus. Isso é um fruto do Espírito Santo. Jesus traz em si, assim como uma árvore traz em seus galhos todos os frutos, Jesus traz em si
todos os frutos necessários para a nossa vida. A alegria. Você está precisando de paciência? Jesus tem a paciência. Você está precisando de paz, de quietude? Jesus tem todos esses frutos. Segurança. Jesus é a videira. E aí ele diz: o meu pai é o agricultor. Então Jesus nesse momento diz que tudo aquilo que vem dele, tudo aquilo que passa por ele, todos os frutos que ele tem a nos oferecer, frutos esses que são cultivados, que são transbordados do coração do Pai. Mais uma vez, é mais uma passagem do Evangelho, é mais uma palavra de Jesus, aonde o Senhor vem falar de maneira muito clara para aqueles que o escutavam naquele dia, aonde Jesus vem mostrar para eles que ele, Jesus, não é um homem qualquer. Ele, Jesus, não é um profeta, mais um profeta que surgiu em Israel. Observe que há muitas passagens bíblicas aqui. A gente vem de uma sequência aí de meditação nessas passagens, onde nós vamos vendo Jesus mostrando para os seus que ele é muito mais do que simplesmente um pregador ou alguém ungido de Deus. Não, ele é o próprio Deus. O Filho de Deus. Ele é aquele que mergulha no coração do Pai, porque assim como ele está mergulhado no Pai, o Pai também mergulha em Jesus. E este amor de Jesus com o Pai e do Pai com Jesus transborda em um amor eterno, poderoso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor transbordante do Pai e do Filho. Jesus mostra mais uma vez aqui a sua essência nesse versículo 1. Eu sou a videira e o meu Pai é quem cultiva em mim. E todo ramo que não der fruta em mim, ele cortará. E aí o Senhor começa aqui a mostrar para nós, gente, assim uma revelação, uma verdade essencial, importantíssima. Ele já começa no versículo 1 a dizer assim: todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará, ele há de cortar. Então assim, observe que aqui Jesus começa a colocar uma condição. Aquele que não estiver comigo, aquele que não estiver em mim, aquele que não estiver dando frutos, esse será cortado. A gente vai já mergulhar mais profundo nisso, entender isso melhor. A palavra continua a dizer assim, versículo 2: e ele podará todo aquele que der fruto, para que produza mais fruto. Olha que coisa interessante. Quem não está dando frutos em Deus será cortado. Mas aquele que está dando frutos em Deus, Deus trabalhará a sua alma, o seu coração, a sua mente, a sua vida, para que ele dê ainda mais frutos do que o que ele está dando. Ou seja, Deus podará, Deus cuidará, Deus limpará, para que possa ter mais vida, mais vitalidade, para que mais seiva possa chegar até aquele galho que está dando fruto. Mas aquele que não der fruto em Deus será cortado, jogado fora. Gente, é uma palavra forte, é uma palavra radical, sim, né? É uma palavra que não tem meio termo. Não tem esse negócio, Jesus aqui não chega dizendo assim: aquele que estiver dando frutos mais ou menos, esses daí serão abençoados, e esses daí eu farei com que dê mais frutos. Não. Quem não está dando frutos como convém dar, esse será cortado, jogado fora. A palavra continua a dizer assim, aqui no versículo 4: permanecei em mim, pois assim eu também permanecerei em vós. Nós tivemos uma pregação nesses dias aí passados, né? Aonde eu falava que a minha alma é a morada de Deus. E aonde dessa formação, nessa meditação, a gente mergulhava e nós víamos que
Quando eu mergulho em Deus e permaneço nele e vivo a sua palavra na minha vida, quando todos os dias eu me preocupo em fazer com que aquilo que eu escutei, aquilo que eu aprendi desse livro, que é a palavra de Deus, quando eu me preocupo em pegar todo o conhecimento que eu tive a partir da palavra do Senhor e colocá-la em prática na minha vida e viver isso na real, eu passo a permanecer em Deus. E aí Deus encontra uma casa em mim, que é a minha alma, aberta, disponível, desocupada para que Ele possa habitar. E o Senhor vem e habita na minha alma, mora em mim. Mais uma vez, uma outra passagem, hoje aqui a passagem da videira e dos ramos, o Senhor vem falar a mesma coisa para nós, em outras palavras, utilizando outro elemento de comparação, mas a mensagem é a mesma. O Senhor chega e diz: permanecei em mim, ou seja, viva a minha vontade. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, medite, deixe o Espírito Santo lhe dar a graça do conhecimento. Depois permita que essa palavra desça ao seu coração. Saboreie essa palavra, se delicie com ela. E por fim, deixe que agora ela lhe leve a uma transformação de vida, a uma vivência real na sua vida, daquilo que essa palavra, que é a vontade de Deus, lhe pede para viver. Se você faz isso, você está permanecendo em Deus. E aí o Senhor vem falar no versículo 4: se permaneceres em mim, eu também permanecerei, ou seja, morarei, habitarei em ti, na tua alma. Deus estará em mim, na medida em que nele eu também mergulhar. Amém, queridos? Então veja, quando eu permaneço em Deus, acontece algo fabuloso, algo maravilhoso. Quando eu passo a permanecer em Deus, Deus passa a habitar em mim. E o resultado deste relacionamento íntimo, profundo, o resultado dessa permanência em Deus e da permanência de Deus em mim, é a geração de frutos do Espírito Santo. Através da minha vida, através da minha alma, através das minhas atitudes, das minhas palavras, eu começo a produzir frutos em Deus. Esses frutos são provindos da vivência de intimidade e de relacionamento com Deus, tá? Não adianta só eu querer fazer grandes trabalhos, grandes coisas. Se eu não tiver uma íntima relação com Deus, muitos dos trabalhos que eu faço, muitas vezes tornam-se vazios. Como assim, Marcelo? Quer dizer que se você está me dizendo que, por exemplo, eu pegar alguns alimentos e aí vou ali ajudar umas pessoas que estão com fome, ou então eu vou pregar a palavra de Deus ali numa praça pública, ou eu vou visitar um doente que está, sei lá, necessitando ali de uma visita, ou eu vou fazer um trabalho assim, uma obra daquela maneira. Você está dizendo que isso não é bom? Não é isso que eu estou falando. Todas essas coisas são boas, mas o que eu estou tentando falar para você é que tudo isso é necessário ser feito a partir da experiência de amor verdadeira que é alcançada dentro de um relacionamento íntimo com Deus. É necessário dar sentido a essas coisas, a essas obras práticas que eu faço. Quer ver só? Lá em 1 Coríntios nos fala sobre isso, sobre a excelência da caridade, sobre a excelência do amor, né? Se não der sentido às coisas, elas não têm sentido de serem feitas. Como assim? Lá em 1 Coríntios nos fala assim: ainda que eu desse os meus bens aos mais pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo no fogo, se não tiver amor nessas coisas, se não tiver a excelência, o sentido verdadeiro do amor, de nada valeria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse todas as obras de pregação, ainda que eu convertesse 1000 pessoas, se essas coisas não tiverem mergulhadas no sentido pleno, que é o amor,
E este amor, este sentido pleno, ele é alcançado através de um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, se não vier deste relacionamento, não passa de atos exteriores. De atos exteriores. Queridos, não é só dar a alguém. Às vezes a gente tem aí uma pessoa, sei lá, tem pessoas que são muito boas, tem políticos aí que são bons, tem um coração muito bons. Tem outros que simplesmente manda recolher ali uma quantidade de alimentos, faz umas cestas básicas, e aí sobe no palanque e vai dar cestas básicas para algumas pessoas. Será que aquilo ali, aquela promoção, aquele ato ali, ele é verdadeiro, ele é cheio de amor, ele partiu de uma experiência com Deus? É um transbordar. Eu mergulhei no coração de Deus e eu mergulhei tanto nessa intimidade, neste relacionamento, que este relacionamento me levou a sair dali e a transbordar essa experiência de amor que eu tive com Deus, transbordar agora em uma experiência de amor com o outro. Veja que quando eu faço um ato de caridade para alguém, ele deveria ser o transbordar, aquele ato de caridade deveria ser um ato de amor, mas deveria ser um transbordamento de amor do primeiro amor, que é o amor de se encontrar com o coração de Deus, na íntima relação com Ele. Em outras palavras, eu mergulho tanto em Deus e me encho tanto do seu amor, que este amor transborda para o meu irmão em forma de ato de caridade. Então, às vezes, um político dá umas cestas básicas dessa daí, outra coisa qualquer, às vezes mais para se promover ou para promover a sua imagem, a sua campanha política, seja lá o que for, do que um transbordamento de amor vindo de um relacionamento com Deus. Então veja que não é só fazer atos. E aí a palavra aqui, ela vem nos falar dessa maneira muito clara: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Sabe por quê? Aí Jesus explica aqui, continuando no versículo 4: porque o ramo não pode dar fruto por ele mesmo. É o que eu acabei de falar, queridos. Eu sou o ramo e eu estou ligado em Jesus, que é a videira. Jesus é o tronco. Jesus é o caule que traz toda a seiva, né? Toda a vitalidade que vem do Pai. Eu sou apenas um galho que estou ligado ali, um ramo que estou ligado no tronco real, que é Jesus. Mas o ramo, esse galhinho, ele não pode dar fruto sozinho. Faz assim: chega numa árvore e quebra um galhinho daquela árvore e coloca ele em cima da mesa. E deixa o tempo passar, deixa os dias passar e espera para tu ver se ele vai dar fruto. Você pode até aguá-lo. Espera para você ver se ele vai dar algum fruto. Jamais. Ele só vai dar fruto se ele estiver aonde? Inserido, conectado no tronco que traz a seiva, que traz a vitalidade. O que a palavra está dizendo aqui é que um ramo sozinho não dá frutos, né? Por si mesmo. Ele precisa, continuando no versículo 4, permanecer conectado na videira que é Jesus. Eu não dou frutos bons se eu não estiver conectado em Jesus. Eu não dou frutos verdadeiros se esses frutos não vierem, se as minhas ações não vierem de uma conexão, de uma intimidade, de um relacionamento puro, íntimo e verdadeiro com Deus. Agora, voltando novamente. Esse relacionamento com Deus, ele é alcançado a partir do momento em que Deus passa a morar na minha alma. E a condição para que Deus venha morar na minha alma é que eu permaneça nele. Permanecereis em mim e aí eu permanecerei em vós. E permanecer em Deus é viver a palavra de Deus. Mais uma vez eu bato nessa tecla porque é fundamental. Se eu não tenho o costume de todos os dias procurar ler a palavra de Deus, e se eu não permito que essa palavra esteja me mudando, me transformando, me santificando, eu não consigo permanecer em Deus como convém. Se eu não permaneço em Deus,
Deus também não habita, Ele apenas visita momentos a minha alma. Mas habitar em mim é necessário que eu permaneça nele, para que ele permaneça constante em mim. E é a partir deste relacionamento de permanência um no outro, que brota os verdadeiros frutos, porque a permanência é a minha conexão com Deus. Eu estou conectado nele. E aí eu começo a produzir frutos verdadeiros em Deus. Assim tampouco vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Não é fazendo só. Aí eu vou para a praça pregar o evangelho. Aí você vai, pega a Bíblia, bota debaixo do braço, chega na praça, começa a pregar, começa a falar para as pessoas. Tá, mas você está pregando de algo que você experimenta? A tua pregação, as tuas palavras, vem de um testemunho real? Vem daquilo que tu vive no dia a dia? Tu está pregando sobre o amor de Deus numa praça pública para as pessoas ouvirem que Deus as ama. Mas você vive mergulhado nesta experiência do amor de Deus na sua vida? Porque senão, queridos, não vai passar apenas de teorias, de palavras, daquilo que tu acha que é o amor de Deus. É diferente de alguém que conhece esse amor, que está conectado a este amor, que permanece mergulhado neste amor. Ele tem muito mais propriedades para falar sobre este amor. Então não adianta pregar a palavra de Deus daquilo que apenas é teoria, daquilo que eu não experimento na minha vida. Se eu estou pregando para vocês sobre permanecer em Deus, para que esta pregação que eu estou fazendo agora possa atingir o seu coração e possa causar em você desejo de mudança de vivência, ou seja, para que a minha pregação tenha força de conversão na sua vida, é necessário que o que eu estou pregando para vocês agora, antes eu esteja vivendo. Senão não passa de uma teoria, senão não passa de apenas um estudo da palavra. Eu preciso estar permanecendo em Deus para poder falar com propriedades para vocês da experiência do que é permanecer em Deus. Senão não tem testemunho, senão não tem força de pregação. Não tem, em outras palavras, né? Não tem frutos, não dá fruto na tua vida. Se você tem chegado aqui, tem escutado a pregação de Deus e isso tem mudado a sua vida, tá? É um sinal de que tem acontecido frutos e esses frutos provêm de uma experiência real com Deus. Para concluir, versículo 6 é uma, digamos assim, né? Desculpa a palavra, é uma paulada na moleira, é uma pancada para nós. Versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele vai secar, e depois vão juntá-lo, e depois será lançado no fogo, e será queimado. Muito claro esse versículo 6 aqui, muito forte também. Ele nos diz o quê? Aquele que não permanece em mim, primeira coisa que ele fala aqui. Quem não permanece em mim, primeira coisa que ele diz é o quê? Secará. Ele secará. Quem não permanece em Deus, mas é apenas simpatizante. Eu adoro ouvir as pregações lá da comunidade Luz do Mundo. Eu gosto das orações. É tão bom ouvir as músicas de Deus. Tem pessoas que são simpatizantes das coisas. Eu gosto, é bom, sabe? É tão bom ouvir. Queridos, passe dessa fase de achar bonito, de achar bom. Passe para a fase do mergulhar, do querer experimentar algo mais forte. Não ficar de longe só simpatizando, só achando bonito. Procure experimentar aquilo que hoje tu achas que é bonito, que é belo, que é gostoso, que é lindo. Procure experimentar em profundidade isso. Porque o Senhor nos diz assim: aquele que não permanecer em mim vai secar. Nesse período de isolamento social que nós estamos, eu sempre tenho falado aqui todos os dias, nós estamos diante de nós com 1000 propostas desse mundo para viver. 1000 coisas na internet, na televisão, de todo jeito para nos entreter. Mas será que tudo isso é seiva de Deus? Será que tudo isso é vitalidade?
Será que tudo aquilo que a gente absorve da televisão, da internet, do celular, do computador e de tantas outras coisas, será que tudo isso é alimento espiritual? Edifica nossas almas? Muito do que vem aí é joio, não é trigo, é veneno do mundo, é secularismo. E quando nós não permanecemos em Deus, mas nos deixamos levar para o secular, para aquilo que é do mundo, nós acabamos por deixar acontecer em nossas almas isso que Jesus está falando aqui, a secura espiritual. Começa a minha alma a secar, começa a minha alma a morrer, eu começo a esfriar na minha fé e no Espírito Santo, até que chegará uma hora que eu estarei tão seco, que é impossível dar frutos em Deus, seco de espiritualidade, seco de intimidade. E aí, querido, chegará um momento que é a hora onde a palavra nos diz assim: será ajuntado aquele ramo depois de seco, um dia será recolhido. Esta hora de ser recolhido é a hora do meu encontro com Deus. Um dia eu vou ser recolhido, um dia Deus vai vir me buscar. E na hora em que ele me buscar, ele vai olhar se eu sou um ramo verde, florido, com frutos, ou se eu sou um ramo seco. E se eu for um ramo seco, para que é que eu sirvo? Serve apenas para isso aqui, para ser lançado ao fogo. E você sabe que esse fogo aqui, que está sendo referido na palavra de Deus, é o inferno. Será lançado ao fogo e ali irá queimar. Então é muito clara a palavra para nós. É muito clara. Permanecer em Deus, para que Deus permaneça em mim. Porque se Deus permanece em mim, tudo que eu faço dá frutos. E se eu dou frutos em Deus, eu permaneço conectado a Ele, que é a videira. Quando eu me encontrar com o Senhor, eu poderei apresentar a Ele os frutos dados em meu ramo, em meu galho, por estar nele e Ele está em mim. Porém, se eu não permaneço em Deus, se eu não vivo a sua palavra, a sua vontade, se eu não mudo de vida, se eu não me converto, eu acabo que secando com o veneno que o mundo coloca no meu coração e na minha alma. E ao secar, um dia também eu serei apresentado diante de Deus. E seco não servirei para nada, a não ser para ser lançado no fogo e lá ser queimado. Essa é a mensagem principal da meditação de hoje. Mas eu tenho certeza que o desejo do seu coração, tenho certeza disso, é verdade ou não é? É de mergulhar em intimidade com Deus. É de estar conectado na videira verdadeira que é Jesus. Tenho certeza absoluta que o desejo do teu coração é de adorá-lo, é de amá-lo, é de ter essa experiência de intimidade com Deus, de tal forma que o Senhor habite em tua alma e que dessa experiência linda, íntima, produza frutos de conversão para o mundo.